Olá, amigos produtores rurais. Hoje é o terceiro programa que a gente vai continuar falando sobre silagem, né? Nos programas passados a gente falou do que é silagem, para que fazer a silagem, da importância da lavoura, os tipos de silagem, de milho, de sorgo, capim, né? E hoje eu vou falar sobre o tipo de silagem que a gente pode fazer. Por exemplo, numa silagem de milho. O que eu posso fazer com uma silagem de milho? Bom, o primeiro é a silagem de planta inteira. Que é a silagem de planta inteira? Eu vou colher toda a planta, vai vir a máquina, vai colher a planta e triturar todo esse material, a planta inteira. Então o colmo, as folhas, a palha, a espiga, o sabugo, o grão, tudo junto, né? Então essa é a silagem da planta inteira. Nós temos também o snap-lage. O que é o snap-lage? É uma colheita só da espiga do milho. Então vai vir uma máquina que vai colher somente a espiga e aí você vai triturar essa espiga com palha, né? Então é o snap-lage. Então você vai ter bastante grão, vai ter a palha e o sabugo, né? Você aumenta um pouco seu custo de colheita, você vai ter que triturar depois esse material também, né? Mas ele fica muito rico. E ele não pode ser igual a silagem da planta inteira, que o ponto ideal de corte é em torno de 32% de matéria seca. Se você fizer esse snap-lage, ele tem que ser em torno de 50% a 60% de matéria seca. Então tem que cuidar essa umidade aí do snap-lage. Qual a diferença da planta inteira para o snap-lage? Então vai depender do seu nutricionista, da sua atividade, do que você vai fazer, né? Se é gado de leite, se é gado de corte, se é um gado em recria, se é um gado para terminação, né? O tipo de material que vai se encaixar melhor. Além da planta inteira e do snap-lage, existe o earlage. O earlage também é uma silagem da espiga, porém você vai tirar a palha. Vai fazer uma silagem só do grão e o sabugo, tá? Essa é um pouquinho mais complicada, é muito pouco usada no Brasil, né? Pelas questões operacionais. Você tem que ter uma máquina para colher, uma máquina para tirar a casca, outra máquina para triturar. Então é bem pouco usado, mas depende, mais uma vez, do planejamento, do que você vai estar utilizando essa silagem. E existe o top-lage. O top-lage, esse é mais fácil, muitas pessoas usam, né? Você pega aqui um pé de milho e você vai colher acima do ponto da espiga. Então você não vai colher a parte de baixo do pé, que tem mais colmo e folhas. Você vai colher somente acima da espiga, que aí você vai pegar um colmo mais fino e com menos folhas, né? Esse é o top-lage, né? Qual que é a diferença do top-lage para a planta inteira? É que o top-lage você vai ter mais grãos, né, em relação a matéria por tonelada. Então você tem mais grão, é um material mais rico, né? Serve para você fazer recria, até para terminação também. É muito interessante esse material, né? Você vai fazer menos tonelada por hectare, porém na hora da formulação da ração, se vai entrar milho grão, provavelmente vai ser bem menos milho do que se fosse uma silagem de planta inteira, porque você tem muito mais grão em relação àquele material ensilado, né? Então esse é o top-lage. Existe também a silagem de grão úmido, onde vai colher o grão, vai triturar esse grão, né? Vai virar farinha e aí você vai colocar num silo. Aí é bastante utilizado o silo bag, né? Pode ser o silo trincheira também, sem problema, né? Mas muita gente utiliza o silo bag. Aí você tem que ter uma máquina para embutir esse material dentro do bag, fazendo aquelas linguiças ou aqueles fardos, né? Aquelas bolas de silagem. Mas a silagem de grão úmido também é bastante usada, que é um material muito rico. Qual a grande vantagem da silagem de grão úmido? Você tem um material muito rico, porque você vai colher esse milho, ele com uma umidade bem elevada, aonde a digestibilidade desse milho, ele é muito melhor do que já num ponto da planta inteira, né? Então você tem uma digestibilidade muito melhor desse amido do milho, tá? Então essa é a grande vantagem da silagem de grão úmido, mas você tem um operacional também um pouquinho maior. E também existe as pessoas que fazem a reidratação do milho, que é pegar já um milho seco, que vai estar lá com seus 12 a 14% de umidade, né? E você vai colocar
água nesse milho na hora de fazer a silagem. Que quanto de água? Normalmente você vai usar de 250 a 300 litros de água por tonelada de milho. Que aí você vai passar de um milho que estava seco com 12 a 14% e vai levar ele para 25 a 30%, né, de umidade nesse milho. E aí você ensila esse milho já com essa umidade lá no silo bag ou no silo trincheira, né, que ele vai ficar com uma digestibilidade também melhor, né? E você não tem todos aquele operacional maior que você fazer o silagem de grão úmido direto, né? Então tem algumas vantagens. Acho que cada um tem que procurar o seu planejamento, a sua estrutura, o que você quer fazer, quais os materiais que você tem para fazer, que maquinário que você tem para fazer e escolher, mas todas as silagens são grandes produtos. Pessoal, até o próximo programa e viva o agro brasileiro!